O GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, está fazendo uma operação neste momento em Potim. Quem está acompanhando esse trabalho é o Bruno Pellegrini. Oi, Bruno, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nós estamos em frente à Câmara Municipal aqui de Potim. Acontece uma operação conjunta do Tribunal de Contas com o Ministério Público e apoio da Polícia Militar, sendo os policiais de choque. Inclusive, nesse momento, há agentes aí do Tribunal de Contas, também da promotoria, com apoio dos policiais dentro da Câmara Municipal. Agora há pouco, um desses agentes, inclusive, saiu com uma pasta na mão, possivelmente uma pasta de documentos, e trouxe até um dos veículos dele que está aqui do lado de fora. Essa operação acontece simultaneamente na Prefeitura aqui municipal de Potim. Policiais também estão lá junto com fiscais do Tribunal de Contas lá dentro. A gente tem algumas informações iniciais e olha, desde o início do ano acontece uma investigação. Fiscais do Tribunal de Contas levantaram aí algumas procedências que seriam irregulares na conta bancária da Câmara Municipal, ou seja, o Legislativo, com movimentações que seriam ilícitas. Essas movimentações, elas foram achadas aí pelos fiscais em cheques que foram indevidamente, esses cheques indevidamente foram levantados aí para pagamentos de contas de servidores, o que seria então ilícito. A gente não tem mais informações, são apenas alguns detalhes por enquanto, Elisa. Obrigada, Bruno, pelas informações. Bom trabalho para você na escola. Pois é, eu confesso que não era assim uma das matérias que mais me animavam, mas era muito interessante. Uma feira em São José dos Campos tem despertado o interesse das crianças para as ciências. Física de um jeito que qualquer um consegue entender. Um conhecimento que dá até para tocar. O Felipe viu na prática o que ele só conhecia nos livros. Essas coisas são coisas que muitas vezes a gente não vê na escola e tal, daí é mais divertido aprender desse jeito. E nem precisa ter estudado antes. Com 3 anos, o Murilo teve as primeiras aulas de física no labirinto elétrico. É importante, mesmo ele ainda sendo muito pequenininho, não compreendendo muito as coisas, eu acho que é importante ter esse contato, né? Tá podendo vivenciar isso um pouquinho. Essa feira de ciências fica no Parque Vicente Naranha, em São José dos Campos. As bolas de sinuca ajudam a ensinar os princípios da mecânica. Os ímãs se mexem sozinhos, uma aula de magnetismo. Tudo que está aqui tem um conceito de ciência que dá para aplicar no dia a dia das pessoas. Por exemplo, você já imaginou o que uma bolinha de isopor e um secador ligado pode te trazer de conhecimento? Pois é, pode até explicar o funcionamento de um avião. O ar que passa na parte inferior da asa tem uma velocidade menor do que o ar que passa pela parte superior. E então há uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão é que mantém a sustentação da asa. Se a ideia é despertar a curiosidade pela ciência, funcionou para esses dois. O pai, que é professor de química, sabe a importância desse contato logo cedo. Eles vão desenvolvendo uma curiosidade, aquele interesse um pouquinho maior pela ciência. Então, muitas vezes eles acabam escolhendo uma carreira mais científica, eles saem melhor na escola. O Luiz e o Marcelo ganharam um passeio de domingo muito mais interessante. A criança aprende muito mais fácil, né? Vendo, mexendo, pondo a mão, né? Que a criança é muito sensorial, então acho muito legal essa parte. Minha matéria preferida é ciências. É muito científico e ela funciona de um jeito mais legal. Para ele, que é ligado em ciências, deve ter sido demais ir a essa exposição, né? Se você ficou interessado, quer levar a criançada também, ela está acontecendo no Vicente Naranha, aqui em São José. Só que só vai estar aberta no domingo, dia 24 de março, a partir das 10 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Porque a semana começa com interdição na Avenida do Povo. Pedro Melo, o que está acontecendo aí para que ela fosse interditada? Bom dia. Oi, Elisa, muito bom dia para você. Olha, tô até sentindo uma certa diferença por aqui, tá até bem mais claro, porque esse aqui é um trecho coberto da Avenida do Povo e foi feita a retirada da lona que tinha aqui antes, fazendo essa cobertura do trecho onde acontece o carnaval da cidade. A Avenida Professor Walter Taumaturgo começou a ser retirada no sábado para poder fazer reparos, isso porque tinham diversas goteiras nessa lona e tinham falhas também já aqui todo esse gradil de sustentação aqui da lona. Até por isso o trânsito está sendo todo desviado para o trecho que não
não é coberto aqui da Avenida do Povo. Essa interdição vai durar cerca de uma semana, começou no sábado, deve ir até sexta-feira, portanto, a orientação dos agentes de mobilidade, principalmente para os horários de pico, para que as pessoas evitem aqui o trecho, uma vez que ele está interditado, mas tem sim essa transposição do trânsito ali para o outro lado. Essa é uma obra que é uma contrapartida de uma empresa para a prefeitura, que está custando cerca de R$900 mil. Além da lona aqui da Avenida do Povo, eles também fizeram a cobertura da concha acústica da Praça da Eletro e também colocaram uma tenda na Casa de Cultura. Então, por enquanto, é importante o motorista ficar atento com relação a esses horários de pico aqui, por conta justamente dessa interdição da Avenida do Povo. Elisa. Explicadíssimo. Obrigada, Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. 15 anos foi morto durante um assalto na zona sul de São José. Um policial militar que estava de folga reagiu quando ele e um outro adolescente de 13 anos tentavam roubar uma pessoa na rua. Os dois adolescentes assaltavam uma pessoa na noite de sábado quando foram surpreendidos pelo policial militar que trabalha em São Paulo e estava de folga. A ação foi na rua Maurício Cardoso, no Jardim Sul. De acordo com o policial, o jovem de 15 anos apontou uma arma e ele teve que atirar para se defender. O adolescente foi atingido por 2 tiros e morreu. O outro assaltante, que tem 13 anos, conseguiu fugir, mas depois ele foi apresentado na delegacia pela mãe. Obrigada, Laurene, pelas informações. Então, o começo do ano veio acompanhado de muita chuva, né? Só que mesmo assim, mesmo com toda a chuva que a gente tem mostrado, os níveis das represas da região continuam baixos. Pode até ter chovido bastante nos últimos meses, mas isso não mudou muito o nível das represas. A Thaís é uma empresária que, mesmo sem conhecimento técnico, acompanha as mudanças de nível da água na represa de Nazaré Paulista. A água é super importante para a gente manter o funcionamento assim, bom para os nossos clientes, então questão de manutenção é fundamental estar de olho no nível da água. É uma rotina de observação do sobe e desce da água por uma necessidade. Não à toa, a torcida dela é para que as chuvas venham mesmo. Chuva é bom no meio da semana e o final de semana a gente torce para não chover, para dar aquele sol e aí todo mundo ia aproveitar. Em fevereiro do ano passado, essas escadas aqui, ó, elas não existiam. Isso porque a água estava batendo aqui no gramado. Mas para acessar as embarcações, o pier era bem mais para trás e agora está aqui embaixo. Ou seja, mesmo depois das chuvas dos últimos meses, o nível da represa subiu muito pouco. Está bem abaixo em relação ao ano passado. Choveu mais do que o esperado no mês passado no sistema Cantareira. E o volume da represa de Nazaré Paulista subiu de 43% no início de fevereiro para 47% agora em março. Já o nível do sistema Cantareira está em torno de 51,2%. Há um ano, ele estava com 53,6%. Além da Thaís, o Oswaldo, que trabalha com passeios de barco, também é outro que conhece a dinâmica da represa. Nesse ponto que o Oswaldo parou aqui para a gente consegue ver nitidamente que é um ponto que mostra que ela ainda está abaixo, principalmente em relação ao ano passado, né? Isso aqui estava coberto. O ano passado a água chegou no nível da vegetação, o barranco estava totalmente submerso. E com toda essa chuva, a gente viu que não deu ainda para chegar no nível normal. Na represa do Jaguari, entre as cidades de Igaratá e Jacareí, a situação não é muito diferente. Os níveis estão ainda mais baixos. A marca sem vegetação mostra onde a água já esteve. Hoje, as represas estão com 48,7%. Em março do ano passado, o nível era de 52%. O João é pescador e, como bom conhecedor da represa, sabe que o nível no ano passado está diferente desse ano, mesmo tendo chovido bastante. Está até um pouco mais baixo, as chuvas não ajudaram, não colaboraram com o nível da represa, não. Mas aquele nível ideal mesmo ainda está longe de ser alcançado. Essa represa, no nível, ela é maravilhosa, é muito bonita de se ver, tem vida, né? Hoje a gente olha esses barrancos pelados, dá um pouco de tristeza até. Por isso que a gente torce que melhore. Ontem também no distrito de São Francisco Xavier, aqui em São José dos Campos, e a gente recebeu imagens de telespectadores que mostram que a água invadiu as casas nesta rua aí, a Rua 13 de Maio, fica bem na região central do distrito. Nesse vídeo, que foi enviado pela Laura Vitória, os moradores de uma das residências estão tentando levantar os móveis. E num outro vídeo também que vai aparecer para vocês, mandado pela Maria Madalena, olha só como ficou essa rua.
Segundo a Defesa Civil, 14 casas ficaram alagadas na rua 13 de maio, mas as famílias não precisaram sair das casas, não ficaram desalojadas. Houve apenas perda de bens materiais. A Secretaria de Apoio Social da cidade informou que vai tentar repor as perdas. A região neste domingo deixaram 2 famílias desabrigadas e também causaram alagamentos em diferentes pontos de Caraguatatuba. E aí, logo na sequência, a gente já começou a receber várias imagens pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Essa é a rua Zacarias Arouca, no bairro Ipiranga. Ela ficou completamente alagada. De acordo com o morador, o rio Ipiranga transbordou e alagou também outras ruas do bairro. O córrego dessa avenida também transbordou. A Avenida Brasil e ruas vizinhas ficaram inundadas. Esse é outro trecho dessa mesma avenida, para atravessar só passando por dentro da água. O rio Santo Antônio também transbordou e alagou a rua Marginal Santo Antônio, que desapareceu com tanta água. No bairro Getuba, marginal da Rio Santos, mais alagamento. Moradores precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros de bote. De acordo com o CPTEC, em 12 horas, choveu quase a metade do previsto para todo o mês em Caraguatatuba. A Defesa Civil informou que os bairros mais afetados foram o bairro Capricórnio e também o Getuba, que costuma sofrer com as chuvas. As 2 famílias que ficaram desabrigadas foram levadas para o ginásio de esportes e ainda há muitas casas alagadas. A Defesa Civil disse que vai esperar que a maré baixe para chegar até as casas alagadas e fazer uma nova avaliação. A região neste domingo deixaram 2 famílias desabrigadas e também causaram alagamentos em diferentes pontos de Caraguatatuba. E aí, logo na sequência, a gente já começou a receber várias imagens pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Essa é a rua Zacarias Arouca, no bairro Ipiranga. Ela ficou completamente alagada. De acordo com o morador, o rio Ipiranga transbordou e alagou também outras ruas do bairro. O córrego dessa avenida também transbordou. A Avenida Brasil e ruas vizinhas ficaram inundadas. Esse é outro trecho dessa mesma avenida, para atravessar só passando por dentro da água. O rio Santo Antônio também transbordou e alagou a rua Marginal Santo Antônio, que desapareceu com tanta água. No bairro Getuba, marginal da Rio Santos, mais alagamento. Moradores precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros de bote. De acordo com o CPTEC, em 12 horas, choveu quase a metade do previsto para todo o mês em Caraguatatuba. A Defesa Civil informou que os bairros mais afetados foram o bairro Capricórnio e também o Getuba, que costuma sofrer com as chuvas. As 2 famílias que ficaram desabrigadas foram levadas para o ginásio de esportes e ainda há muitas casas alagadas. A Defesa Civil disse que vai esperar que a maré baixe para chegar até as casas alagadas e fazer uma nova avaliação. Claro, Bom Dia São Paulo estava falando sobre isso, inclusive agora há pouco com o Bocardi, mostrando o resgate de pessoas ali em meio à chuva, e também é um assunto aqui para a nossa região. A rodovia dos Tamoios precisou ser interditada no trecho de serra. Então a gente vai ao vivo já conversar com a Vanessa Vantini, que traz as informações para a gente. Vanessa, não tem jeito, né? Chove um pouquinho a mais e aí, por questão de segurança, interditam a rodovia dos Tamoios, né? Bom dia. Olá, bom dia, Elisa. Isso mesmo, viu? A interdição foi realmente por segurança, viu? Não teve nenhum deslizamento de terra no trecho de serra. A interdição ela é do quilômetro 58 até 80, já lá em Caraguatatuba. Ela no trecho de serra, aqui o trecho de Planalto, o trânsito está liberado. Há placas avisando dessa interdição no trecho de serra, mas muita gente que chega aqui, ó, no pedágio de Jambeiro, que é o primeiro pedágio para quem está indo em direção a Caraguatatuba, acaba recebendo essa informação também. Inclusive, foi montada uma opção de retorno, viu? Para os motoristas bem nesse ponto aqui onde nós estamos, e há funcionários também da concessionária explicando e orientando os motoristas sobre as opções que eles têm a partir de agora. Esse retorno ele é antes das pessoas passarem pelo pedágio. Para o motorista, né, com a interdição da rodovia dos Tamoios, que precisam chegar ao litoral norte, tem a opção da Oswaldo Cruz ou então da Mogi Bertioga. Mas eu já faço mais um alerta, porque há interdições também na Rio Santos, lá embaixo. A gente recebeu um vídeo de um morador ali do bairro Getuba, em Caraguatatuba, com bastante água na pista, e há pelo menos mais 2 pontos
pontos de alagamento na Rio Santos, no trecho de Caraguatatuba. Então, quem está com planejamento aí de ir para o litoral norte, tem essas duas rotas alternativas, mas é importante que fique atento também, porque há interdição também na Rio Santos. E há também, além de alagamento, deslizamentos de terra, viu? Na rodovia Rio Santos, e por isso não há previsão para o liberamento da pista por lá. Assim como aqui na rodovia dos Tamoios, por enquanto, sem aí uma previsão. A informação que a gente tem da concessionária é que nas últimas 72 horas choveu mais de 100 milímetros e por isso, por questão de segurança, foi necessária a interdição do trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Elisa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Essa é a regrinha, né? Quando chove mais de 100 milímetros, num período aí de 24 horas, logo já interdita a rodovia dos Tamoios. Imagina o pessoal que chega ali no pedágio e de repente tem de fazer o retorno para voltar, especialmente quem passou o fim de semana na praia, deixou para voltar hoje de manhã, quem sabe? Obrigada, Vanessa, viu, pelas informações. Eu não sei onde é que você está agora, se choveu bastante na sua cidade, mas você sabe que você pode participar do nosso jornal pela nossa rede social do Bom Dia Vanguarda. Então vai lá, na última publicação, acabei de fazer uma entrada ao vivo na rede social falando sobre isso. Comenta onde é que você está, se choveu muito na sua cidade ou se você foi pego desprevenido aí tentando passar pela rodovia dos Tamoios e não conseguiu. Tá?